Vamos lá, chegamos aí, entrando. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho para a gente bater um papo sobre dependência emocional. Hoje a nossa convidada é a Daiane, terapeuta de saúde mental. Nós estamos aí aguardando, né, o contato dela para estar aqui junto conosco. Boa tarde, íntima, né? Íntima K. Boa tarde, seja bem-vinda à nossa live. Você venha convidar pessoas para estar junto conosco. Vamos continuar abordando o assunto dependência emocional, que é o assunto desse mês, né? E hoje a gente vai estar abordando, estou esperando aí o retorno da nossa convidada, a Daiane. Ela é terapeuta em saúde mental e tem aí uma grande experiência, né, na dependência emocional. Estamos esperando ela entrar aí com a gente, contato. Mas nós vamos tá tudo ok aí, na voz, na imagem, que você possa me dar aí um feedback. Tá tudo ok. Vamos convidar mais pessoas para estar aqui junto com a gente. Está sim. Muito obrigada aí pelo feedback, tá bom? Qual é o teu nome realmente? Que aqui para mim tá aparecendo íntima K. Deixa eu ver isso. Muito bem, obrigada por ter convidado aí seus amigos. Vamos compartilhar, né? Ah, Raquel. Muito bem, vou gravar aqui o teu nome. Seja bem-vinda, Raquel. Tenho visto a sua assiduidade, o seu interesse de aprender, né? De compartilhar junto com a gente. E o tema desse mês é a dependência emocional. Enquanto a nossa convidada vem, não sei se houve alguma coisa enquanto a gente espera. Independente disso, a gente vai sim conversar. Pronto, sim, Raquel, tô lembrando, sim, a gente se conheceu ali no CRAS. Sim, tô lembrando. Muito bem. Foi maravilhoso. São as conexões da vida, né? Acredito que não é à toa que você tá aqui, tá? Eu acredito muito que o universo, ele tanto leva como traz conexões com pessoas que é necessário na nossa vida. Pessoas que são necessário vir e pessoas que é necessário ir, né? E a gente precisa estar nessa conexão para a gente entender. Principalmente se falando de dependência emocional. Às vezes tem pessoas que quer sair da nossa vida e a gente não quer deixar, né? E a gente não quer aceitar a decisão daquela pessoa. E quando a gente fala de dependência emocional, a gente fala exatamente disso, né? De não aceitar as coisas como elas são. E esse mês a gente abordou muito, hoje a gente vai falar de uma parte da dependência emocional, que são as disfunções e que são também as consequências de ter dependência emocional. A gente sabe que a dependência emocional, ela não é caracterizada como um transtorno, digamos assim, mental, mas ela faz parte de uma formação da personalidade. Então, de uma certa forma, a gente pode até comparar com um transtorno na personalidade, né? Talvez, não sei se eu posso usar o nome
má formação ou deformação, não sei. Mas a dependência emocional, ela é gerada na infância, pelo, muitas vezes, o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição, e é uma ferida, né? É uma ferida e que causa deformação na personalidade. Então, assim como o narcisismo, o borderline é um jeito de funcionar, né? O narcisismo, principalmente, também por conta de rejeição, por conta de abandono, por essas feridas causadas na infância, é uma forma de funcionar. O dependente emocional também tem uma forma de funcionar. E aí, quando a gente não tem essa consciência, né? Vivi, seja bem-vinda. Estou esperando a Daiane aqui na live. Então, quando a gente, na forma de funcionar, nós dependentes emocionais temos um jeito de ser, né? Na forma, mas que é algo que eu, por experiência própria, costumo dizer que não tem cura, mas tem controle, tá? Tem controle e temos que ter essa ideia em mente que temos que estar nesse controle em várias formas, como uma delas é a terapia, né? Processo terapêutico, mudanças de hábitos, mas é algo que, como está na personalidade, é algo bem difícil, né? A Vivi tá aí na live, se ela quiser participar da live, Vivi, se tiver com tempo, pode entrar na live para falar com a gente. A gente está falando, a gente quer aqui falar um pouco sobre as disfunções e as consequências, né, da dependência emocional. Então, gente, quando a gente está numa forma inconsciente, a gente ainda não descobriu, né? Porque uma grande porcentagem da sociedade tem dependência emocional, tanto feminino quanto masculino, mas muitas pessoas ainda não sabem que tem. E vivem uma forma de funcionamento, mas não sabe que aquilo é causado por conta da dependência emocional. E alguns sinais, né? Alguns sinais, algumas coisas que a gente sabe que é a questão do ficar sozinho, né? Geralmente as pessoas dependentes emocionais têm essa disfunção, essa característica de não querer ficar sozinho, de não conseguir encarar a si mesmo. Tem medo da rejeição e do abandono. Então, essa ferida, estar com pessoas constantemente, né? Estar com pessoas constantemente vai dar uma certa segurança à pessoa. Lembrando que essa ferida é na nossa criança interior, né? Por quê? Porque o dependente emocional, ele age em certas situações e depois ele se pergunta, nossa, por que eu fiz isso? Né? Seja bem-vinda, Fátima Lopes. Por que eu fiz isso? Por que eu me submeti a essa relação, a essa amizade? Por que eu não disse não, né? Por que eu fui atrás? E aí, você como adulto, você pensa e até entende que aquilo tem algo que não é legal, que é disfuncional. Mas a nossa criança interior que está causando isso, que está ferida, ela na verdade não entende isso. Não entende isso, a menos que a gente passe a cuidar e passe a realmente levar essa criança para um estado de cura, para um estado de maturidade, trazer ela para o adulto, né? Então, a questão do ficar sozinho. E se eu não quero ficar sozinho, eu não consigo dar um espaço de tempo de um relacionamento para outro, né? Eu vou ficar inquieta com isso, e aí o que é que acontece? Eu vou receber na minha vida a primeira pessoa que aparecer. Isso pode ser em qualquer relação, de amizade, relação de trabalho, relação amorosa. Então, por quê? Porque eu não consigo ficar comigo mesma. O dependente emocional tem uma dificuldade muito grande de ficar consigo mesmo. Por isso se mete em tantas coisas. Essa é uma das disfunções, né? Não conseguir ficar
consigo. Mas por quê? Por que que não consigo? Primeiro, a pessoa dependente emocional, ela tem a baixa autoestima, né? Ela tem aí o amor próprio, digamos aí, defasado realmente, né? O amor próprio. Então, o amor próprio e a baixa autoestima faz com que a pessoa não consiga ficar com ela mesma. Ela quer sempre estar exteriorizando, estar sempre com alguém, sempre com pessoas, ou sempre comprando. E muitas vezes a disfunção do não estar sozinho, ela é muito grave, porque muitas vezes a gente faz amizades tóxicas, sabe que tá fazendo mal, sabe que aquela amizade só tá se aproveitando, mas a gente gasta com ela, a gente convida as pessoas para sair, a gente paga para que as pessoas estejam ali perto da gente, paga a conta toda, enfim, a gente se humilha, a gente vai com a pessoa para lugares que você nem queria ir, mas a pessoa impôs que você fosse e a sua dependência emocional impôs isso e você vai. E então, praticamente, o dependente emocional, ele vive a vida do outro. Ele vive a vida do outro, ele não tem a vontade própria, ele não tem o horário das suas coisas, porque sempre alguém chega e burla o horário. Burla o horário, entende? Outra coisa do dependente emocional, outra disfunção, é o ciúme excessivo, né? Que é algo também que atrapalha nas relações. Ter ciúme é fora do comum, do parceiro, ou porque o ciúme excessivo faz com que a gente veja coisas que não existem, faz a gente ver coisas além da conta e sufocar também o parceiro. O dependente emocional também, no caso de um parente, né, como ela colocou, uma sogra, muitas vezes a gente deixa-se ser automanipulável pelos outros, né? As outras pessoas acabam nos manipulando, porque a gente não consegue dizer um não, muitas vezes, a gente não consegue ser a gente mesmo. Então, a gente acaba sendo manipulável por qualquer pessoa, tá? E o que acontece com isso? A autoanulação. A gente vai se autoanulando. E se essa relação doentia, quanto mais tempo essa relação doentia demorar, mais a gente vai se anulando a tal ponto que a gente se desconhece, a gente perde a nossa identidade, a gente esquece quem nós somos, principalmente relações amorosas duradouras, né? Muitas vezes com pessoas com transtorno narcisista, com pessoas com altas toxicidades emocionais, né, o controlador, muitas outras pessoas o abusador, né, de várias formas, e a gente vai se autoanulando aos poucos, a gente vai deixando de ser a gente, e daqui a pouco a gente não sabe mais quem somos no mundo, porque a gente vive em função das pessoas, em agradar as pessoas, em fazer aquilo que as pessoas querem. Isso é tão sutil que a gente vai se autocastrando. A gente castra nossos sonhos, a gente vai a autocastração dos nossos desejos, da forma até de se vestir muitas vezes, porque se o outro, que é o nosso alvo de dependência, fizer uma autocrítica de uma roupa, fizer uma autocrítica de algo que a gente está fazendo, a gente já para de fazer aquilo ali, a gente já se sente mal. Ou seja, a gente realmente passa a ser direcionado pelo outro, né? E isso é uma forma de castração. E tem amizades castradoras, tem familiares castradores, tá? E as pessoas, o dependente emocional, ele é como se fosse um imã para os narcisistas, para os tóxicos, para as pessoas abusivas, porque eles sabem que são pessoas que, digamos assim, que têm um interesse de ter uma autoaceitação. O dependente emocional, ele tem essa necessidade de ser aceito. Por quê? Porque o que causou a ferida da dependência emocional,
a disfunção da dependência emocional foi o abandono e a rejeição de alguma forma. Então, quem foi rejeitado ou abandonado, seja bem-vinda Mimi, seja bem-vinda Antônio Carlos, boa tarde, tá? Vamos convidar mais pessoas. Então, quem sofreu a ferida do abandono e da rejeição, o que mais quer na vida é a autoaceitação. Você quer ter a autoaceitação, sendo que você procura a aceitação de tudo e de todos, mas você mesmo não se aceita. Esse momento, essa questão é onde a dependência emocional prevalece. Quando eu busco a aceitação de todos e eu não tenho a própria aceitação, eu mesmo não me aceito. A ferida da rejeição, ela é muito profunda. A ferida do abandono é muito profunda. Então, eu mesmo não me aceito. Então, não é algo, a dependência emocional não é algo raso, é algo muito profundo. Tanto para você descobrir, quanto para você tratar, como para você manter o controle. Depois que uma vez que você sabe se vê, se encontra como um dependente emocional e começa a fazer os tratamentos necessários, que dependendo do grau da dependência emocional, o tratamento ele vai ser com terapia. Também, em muitos casos, a dependência emocional vem seguida com depressão, com algumas outras disfunções que foram sendo acarretadas por conta das coisas que a pessoa passa. E às vezes precisa no início sim de uma intervenção medicamentosa. Então, cada grau, cada um é uma forma diferente, né? Que a gente vai tratar. Então, vem a castração dos sonhos, castração de amizades, né? A dependência emocional, conjugal, chegar ao ponto do parceiro deixar a pessoa sem nenhum amigo, sem nenhuma amiga. Tudo é só aquela pessoa, né? Familiares também. A pessoa, quando você tem alguém que é o seu alvo, é como se mais ninguém existisse. Só aquela pessoa. E aí você começa a idealizar aquela pessoa e colocar ela numa caixinha como uma caixinha. Você idealiza alguém que você queria para você, para preencher esse vazio, para preencher a sua necessidade emocional, para preencher esse buraco, né, da rejeição, do abandono. Então você olha para a pessoa e você idealiza ela na sua cabeça, sendo que ela não é nada daquilo que você imagina que seja. Essa é uma idealização. E essa idealização que a gente faz é uma idealização daquilo que a gente teria que ter recebido ali na infância e a gente não recebeu. Porém, essa idealização que a gente faz e transfere para o outro e quer que o outro seja, quer colocar o outro nessa forma que nós fizemos, essa pessoa, na verdade, somos nós mesmos. Esse cuidador, essa pessoa que, digamos assim, que a gente quer que preencha, que a gente quer ter essa afetividade, essa pessoa é nós, com o nosso amor próprio. Então, a autoestima e o amor próprio do dependente emocional, ele está destruído, de uma certa forma. Por isso que a gente tenta tapar essas brechas em relações, e a maioria delas são relações abusivas, são relações tóxicas, são relações que só nos fazem perder tempo, na verdade, que tiram o nosso olhar de nós mesmos. E aí a gente se afunda cada vez mais na dependência emocional. Uma característica muito forte do dependente emocional é colocar o outro em primeiro lugar. Nós não devemos ser egoístas de nos colocar em único lugar. Nossa, eu sou único, né? Primeiro sou eu, depois de mim sou eu também. Tem pessoas que dizem isso. Isso é o egocentrismo. Não é se colocar em único lugar, mas é se colocar em primeiro. Aí depois vem as outras categorias, né? Vem quem vem em segundo, quem vem em terceiro, quem vem em quarto. Você vai se colocar em primeiro lugar, não só em único.
Mas o dependente emocional, ele coloca sempre o outro em primeiro lugar. E a dependência emocional, ela vai nos agredir psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, afetivamente. Então, em todas as áreas, nós vamos ser atingidos. É como aí um abismo, né? É como se você fosse caindo num abismo escuro, que quanto mais você vai descendo, mais você vai se emaranhando e se prendendo cada vez mais a correntes que vai levando em todas as áreas da sua vida. Quando você vê, você não fez nada da vida, apenas ficou rodando em ciclos. O dependente emocional, outra característica, né, outra disfunção, digamos aí, que é uma disfunção, você é dependente do estado emocional do outro. Se o outro estiver bem, estiver feliz, você vai estar. Se o outro estiver ruim, você vai ficar também. É algo que é muito difícil da gente lidar, da gente compreender, mas é como se realmente o dependente emocional é como se fosse uma pessoa que não existe. Ele é manipulado até nas emoções. O outro é quem determina. E se esse outro for alguém com um transtorno narcisista, por exemplo, vai fazer essa pessoa de marionete, né? Vai decidir quando que ela fica triste, quando que ela fica alegre, quando que bota ela para cima, quando que bota ela para baixo. Ou seja, o dependente emocional é uma marionete na mão das pessoas tóxicas, das pessoas disfuncionais. O dependente emocional, eu falei muitas coisas aqui que levando sempre para o outro. Mas eu pude aprender também num processo terapêutico que eu estou fazendo já pela segunda vez, que ali na IBC, que o dependente emocional, devido às disfunções, ele também é tóxico. Ele também causa toxicidade ao outro. Mesmo ocupando o lugar de vítima em ênfase, né? Ele é a vítima em ênfase, mas ele também causa toxicidade. Por quê? Porque o dependente emocional também, de uma certa forma, ele quer manipular o outro. De uma certa forma, ele vai sufocar o outro, porque ele vai querer estar vendo todos os passos do outro, vai querer, vai querer stalkear tudo, vai querer estar sabendo de tudo, ou seja, ele não deixa também o outro respirar. É dessa maneira que acontece. Então, o dependente emocional é também alguém perfeccionista. Então, tem muitas disfunções no dependente emocional que também vai ser tóxico para o outro. Mesmo ele sendo vítima, ele também tem o contra-ataque com o outro, né? Eu já falei que tem a necessidade, né, de aprovação. Eu já falei que tem a questão da sobrecarga. O dependente emocional, ele vive muito sobrecarregado. O dependente emocional é aquela criança, é aquela pessoa que na sua infância não podia dizer nada, não podia falar nada, tudo era por imposição, tudo era por ameaças. Então, ele se subjuga, a criança interior foi subjugada. Então, esse adulto hoje, com a dependência emocional, se subjuga a tudo e a todos. Não se impõe, não tem decisão própria. Não sabe dizer um não, não sabe impor limites nas relações. Não sabe impor limite até aos familiares. Familiares usam e abusam, acha que a pessoa ela tem obrigação de tudo, ela que resolve tudo para a família, ela que resolve todas as coisas, é ela que vai, por quê? Como a gente viu na live passada, se você não assistiu, assista, a gente viu os vários tipos de dependentes emocionais,
que tem o Salvador e muitos outros, né? E esse que eu tô falando é o Salvador, que acha que vai resolver a vida de todo mundo, né? E aí o que que acontece? Essa pessoa, ela se sobrecarrega. E até de uma só pessoa. Às vezes o parceiro é adulto, mas ela quer resolver tudo pro parceiro. Quer resolver tudo porque é a salvadora do parceiro. Então o que que acontece? É a salvadora da família, a salvadora do trabalho, né? Se alguém no trabalho deixou de fazer lá o ofício dele, quem que vai fazer? O dependente emocional corre lá para fazer. Por quê? Porque ele quer ser aceito. O dependente emocional quer ser aceito. Então, ele quer fazer e quer fazer acontecer. E o que é que acontece? Uma sobrecarga psicológica, uma sobrecarga física, né? Uma sobrecarga emocional, porque ele quer resolver tudo. É aquela pessoa que você diz assim, nossa, que pessoa maravilhosa, tão prestativa. Hoje o fulano não pôde fazer esse serviço, ele fez. O outro ali também não pôde, ele fez também. Aí o outro também não pôde, ele também fez. Nossa, como ele é prestativo. Não, ele quer apenas um dependente emocional, na verdade. Porque se você tem amor próprio, você não vai se sobrecarregar. Você vai fazer até onde é o seu limite, né? Então é isso. Nós precisamos... A Daiane avisou aqui que chegou, Daiane. Pode entrar, Daiane, tá? Estamos te esperando. Tá no final, mas se você quiser entrar na live, né? Pode entrar, tá bom? Então, o que que acontece? Como eu tava falando, a gente se sobrecarrega. A gente se sobrecarrega. A dependência emocional, ela é tão vista hoje na sociedade que onde você vai, você vê as pessoas reclamando, né? Tô exausta. Ai, não aguento mais. Ontem fui pro médico com fulano, antes de ontem foi com Beltrano, depois não sei o quê. Aí a pessoa não tem um tempo de ler um livro, a pessoa não tem tempo de ter um momento com o divino, com o Criador, não tem tempo de... sei lá, de ficar pensando no nada, de descansar, de botar as pernas para cima, do nada. Por quê? Porque ela é a salvadora do mundo, né? Ou seja, ela quer aprovação. A criança interior quer uma aprovação tão grande que precisa de tudo isso. Ou seja, e também porque não consegue ficar só, né? Quando o dependente emocional, um dos primeiros exercícios para se livrar da dependência emocional é ficar você com você mesmo. Para mim, pode outras pessoas dizer ou o contrário ou outra coisa, mas para mim, o principal exercício para você equilibrar a dependência emocional é você ficar só com você mesmo. Isso não quer dizer que você não tenha um esposo, um namorado, que você não tenha um amigo, sim. Mas sempre você tem que ter um momento para você mesmo. Você tem que ter um momento de uma autoescuta. Você tem que ter um momento em que você vê, em que você se alinha com você mesmo. Em que você possa se olhar para dentro, em que você possa realmente ter tempo com você mesmo e respirar você mesmo. Isso é um dos exercícios mais maravilhosos que possa ter para você começar um processo de cura, porque não de cura, mas de instabilidade emocional, porque é um processo para que a gente estabilize, né? É um processo muito árduo, longo, é um processo realmente que tem que acontecer, não é uma coisa da noite para o dia, para você estabilizar a dependência emocional. Para você, na verdade, controlar, ter o controle. Porque como é algo na personalidade, não vai ter a cura, mas vai ter o controle, né? E você vai se fortalecer, digamos que é como um músculo que estava fraco das suas emoções e que você vai malhar esse músculo para ele se fortalecer. E a partir do momento, quando eu olho para mim, eu digo isso. Eu tenho que malhar o meu músculo emocional. A partir do momento que eu paro de malhar esse músculo, ele vai voltar ao que ele era antes. Então, a dependência emocional é isso. Você começou a malhar, você vai encontrar o caminho
né? Mas você vai sempre ter que malhar. Vai ter sempre que malhar os seus músculos emocionais para que você tenha essa estabilidade. Além da necessidade de aprovação, o alto valor depende do outro. Se o outro elogiou, se o outro falou que estava bom, então tá bom. Se o outro não falou, não vai se sentir bem. O dependente emocional, na verdade, ele é escravo do outro. Muitos dependentes emocionais trocam o cabelo, trocam a roupa, trocam não sei o quê. Por quê? Porque o alvo da sua dependência falou que daquele jeito não estava bom. E como ele não sabe o que é bom ou o que não é para ele, porque ele perdeu a identidade, ele não tem o amor próprio, então ele vai viver trocando para agradar os outros, porque ele não sabe o que realmente ele quer. Não é ele que escolhe as relações, é o outro que escolhe as relações para ele. Não é ele que escolhe. Ele não se pergunta, essa pessoa faz sentido para mim? Essa pessoa cogita das mesmas coisas? Essa pessoa... Não, ele não faz essas perguntas. Ele simplesmente aceita e acabou-se. E a pessoa é totalmente o contrário, o oposto. Mas o dependente emocional se submete a esse tipo de coisa, né? O dependente emocional também é muito controlador com o outro, né? Chega a tomar decisões pelo outro. Tudo isso pelo medo de perder. Tudo isso pelo medo de perder, pelo medo de ser abandonado, né? Sente-se culpado quando faz algo para si mesmo, né? Como um autocuidado. Segunda coisa que o dependente emocional precisa fazer, além de ter um tempo só, é ter sempre momentos de autocuidado. Porque o dependente emocional, como foi uma criança muito reprimida, foi uma criança muito maltratada, foi uma criança que provavelmente não podia abrir a boca, que já era mandado calar, que sofreu muitas vezes abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual, muitas vezes sofreu abuso físico. Essa pessoa, se ela fizer algo de autocuidado, ela vai se sentir culpada por isso. Ela vai se sentir culpada de simplesmente cuidar de alguma coisa para si. Vai se sentir culpada. Nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer para o outro. Para me poder ser aprovada. Por quê? É uma criança que sofreu tanto na infância para poder ter a aprovação, lutou tanto para ter a aprovação da mãe ou do pai ou daquele cuidador que estava com ela ali na infância, que hoje se torna um adulto que quer também fazer tudo pelo outro para justamente ser aceito. Eu já falei aqui que não sabe dizer não, né? Idealiza na pessoa aquilo que a pessoa não é, tem medo do abandono, tem medo da rejeição. E nós temos aqui também algumas consequências, né? Que é se endividar, que é gastar muito com o outro, né? É aquele que sempre paga tudo. O dependente emocional é aquele que paga tudo, que presenteia todo mundo, sempre, mesmo sem poder. Eu não estou dizendo que se você tem uma quantia a mais e tem condições e está fazendo de forma consciente, pagar a conta no momento que sai com amigos ou com família, seja errado. Também não estou dizendo que presentear as pessoas sejam errado, mas é aquela pessoa, o dependente emocional, é aquela pessoa que presenteia sem poder, se endivida, presenteia para poder sustentar a pessoa próxima, para ter aqueles amigos próximos, para não ficar sozinho. O dependente emocional, a maioria dos adolescentes que entram para a droga, pro alcoolismo, também são pessoas que, para ser aceito pelo grupo, aceita aquilo ali, se submete àquilo ali. Por quê? Se eu não fizer isso, eu não vou ter os amigos. Então, eu tenho que entrar, né, no limite deles para que eu possa ser aceito. Entende? Então, tudo isso é dependência emocional. O dependente emocional, ele se cansa e ele cansa o parceiro, né? Só faz o que o outro quer e segue apenas os objetivos do outro. Isso também é uma característica da dependência emocional
é seguir as necessidades e os objetivos do outro. Eu já tive, às vezes a gente vê assim, como por exemplo amigos, né? Hoje eu vou resolver isso e aí vamos comigo, e aí vai. Daqui uns dias vou resolver isso, vamos comigo, vai. Vamos de novo, vamos. Ou passeios, ou resolver alguma coisa, ou vem aqui para minha casa. Mas quando você chama ou quando você precisa, a pessoa não vem. Ou seja, o dependente emocional, ele é muito usado e descartado pelas pessoas. Eu te quero porque tu vai preencher essa vaga. Eu te quero porque tu vai fazer isso aqui pra mim. Depois tu tá descartado. E aí vem um sentimento de vazio. Isso é em relações, relacionamentos amorosos, como amizades, como até familiares. Até familiares fazem isso, né? Usa no momento que tá precisando e depois é como se você não existisse. Então, o que nós precisamos aprender é que nós precisamos aprender a dizer não. Não só para as pessoas, não. A gente tem que aprender a dizer não para as pessoas, a gente tem que aprender a dizer não para as circunstâncias, trabalhos, lugares, né? Sabe aquela pessoa que te chama, parece que tá fazendo uma coisa boa, né? Vem aqui fazer esse trabalho e tal, porque mais ela só chama quando precisa. Se você disser que tem algo para pagar e que agora precisa da pessoa, a pessoa não te quer. Por quê? Porque não tem necessidade do lado dela, só tem do teu. Entende? Então, é nesses pontos que a gente vê que a relação é disfuncional e que a relação não tem empatia e que a relação não é saudável quando ela tá pesando mais para um lado do que para o outro. Precisa ser, toda relação precisa ser, ter empatia e precisa ser recíproca. Precisa ser uma via de mão dupla. E é muito interessante que quando a gente aprende a dizer não, isso é muito libertador. Mas nós temos que aprender que quem aprende a dizer não, tem que aprender que também vai receber não. Eu lembro que eu só dizia sim, 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 sim para todo mundo. Eu podia estar cansada, eu ficava exausta, eu era direto exausta. Isso me acarretou tantas doenças físicas. Mas faz um bolo porque é só essa vez e não sei o que. Eu fazia 2, 3 horas da manhã e aquela coisa. Enfim, amigas, parentes. E aí, eu não conseguia dizer não. Porque o que dentro de mim eu achava? Se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada, eu vou ser rejeitada, enfim, todas essas coisas, mentalidade de dependente emocional. Mas no dia que eu aprendi a dizer não, eu disse, a partir de hoje eu só vou dizer sim para aquilo que é coerente, para aquilo que está no meu tempo, que está na minha hora, que está dentro da minha possibilidade, né? Porque se a gente começa a organizar a vida da gente, a gente precisa aprender a dizer não. Só, gente, que quando eu recebi o primeiro não, eu fiquei muito, foi um impacto muito grande para mim. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei muito impactada. Por quê? Porque como eu dizia sim direto, então eu também recebia muito sim, né? E até os muitos sims que a gente recebe são sims que nos prejudicam. Nem todo sim vai nos fazer bem. Tem sim que nos faz mal, né? Então, quando eu passei a dizer não, eu também comecei a receber não, porque as pessoas são assim. Hoje eu já tô super adaptável, né? A Raquel tá dizendo aí, eu sou assim também. Então, Raquel, se identificando como dependente emocional, fica com a gente que tu vai ter bastante dicas e aí pode entrar no direct, eu vou estar aí pra ajudar, pra conversar, tá bom? Pra falar como for necessário, pra te ajudar. Porque realmente o ciclo da dependência emocional, Raquel, ele é um ciclo vicioso. E você fica girando, girando e termina no mesmo lugar. E a gente trocar esse ciclo vicioso pelo ciclo virtuoso é um processo.
É um processo, né? Eu comecei esse processo de trabalhar a dependência emocional há 3 anos já. 3 anos que eu comecei a trabalhar e posso dizer que eu já cheguei bem longe, mas posso dizer que o processo continua. É um processo que ele continua sempre. É como eu disse, é como um músculo. Se você parar de malhar, ele vai voltar a ser o que era antes. Então, a gente vai ter que sempre estar trabalhando os músculos emocionais. Sempre observando tanto a nós como o outro. E aí, voltando para a minha história, quando eu recebi o primeiro não, eu fiquei impactada. Até chorei. Por quê? Porque era um momento que eu estava precisando muito. Eu nem lembro o que era, mas era uma necessidade muito grande. E aí eu recebi um não, e aí veio como uma pancada, mas aí eu me ajoelhei, comecei a falar com Deus, eu digo, bom, eu recebi o primeiro não e vou continuar dizendo não. Eu só posso dizer um sim para as pessoas quando esse sim não está sendo um não para mim, entende? Eu só posso dizer um sim, eu não posso alguém me chamar e dizer um sim para essa pessoa, para me sair, quando eu estou dizendo um não para o meu repouso, para o meu descanso. Então, o dependente emocional, ele vive muito pelo outro. Ele que come o que o outro tá... eu vou comer isso aqui, vou comer só porque o fulano tá pedindo para mim comer. Eu vou vestir isso aqui, né? Só porque o fulano tá falando que isso aqui é melhor para mim vestir. Então, é algo muito, muito anulador. Muito, 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 muito que você se anula demais, né? E é um ato de muita coragem quando você começa a dizer não e quando você começa a olhar mais para si, dizer sim para você mesmo. Não é que você não vai presentear, não é que você não vai fazer como é que eu posso dizer, um sacrifício por alguém, não é isso. Mas é que tem que ser feito de uma forma consciente. Você tem que sempre se perguntar, eu quero ir? Eu preciso ir? Né? Com essa minha ida, quais são os benefícios que eu vou ter? Quais são as consequências que eu vou ter? Gente, outra coisa que o dependente emocional cai muito é em fazer compras disfuncionais. Eu comprei só para ajudar. É a cara do dependente emocional. Eu comprei só para ajudar a fulana. Como que você ajuda outra pessoa se desajudando e daqui a pouco tá com uma conta enorme para pagar e as mãos na cabeça? Entende? Eu não posso ajudar o outro ao mesmo tempo que eu me desajudo. Eu não posso dizer sim para o outro ao mesmo tempo que eu tô dizendo não para mim, né? Então, não é que você não possa fazer as coisas, pode, mas tem que ser de forma consciente, tem que ser de forma consciente, consistente, gradativa, é algo que você começa a trabalhar aos poucos. E quanto mais você vai trabalhando, você vai vendo que você vai... É como se correntes fossem caindo de você e você fosse se tornando uma nova pessoa, né? É o que nós chamamos aí de metanoia, é uma mudança de mente. É uma mudança de mente. Quando você muda a mente, você muda a emoção, você muda caráter, você muda corpo, você muda tudo. Você muda profissionalmente, você muda em todas as áreas. Porque a mudança, ela começa na mente. Isso é o que nós chamamos de metanoia. Nós precisamos pensar de forma diferente, né? E é isso. Nós chegamos no nosso horário, tá? Eu agradeço a todos que estiveram aí e a todas as pessoas que vão assistir no gravado. Vai ficar gravado a live, tá bom? A nossa convidada não pôde estar aqui. Eu fiquei meio preocupada, mas eu disse, vou fazer sozinha, né? Até porque gente, se fosse em outro tempo eu não faria, tá? O dependente emocional, ele quer estar sempre com alguém do lado. Mas eu vim e fiz, né? E é isso. Foi assim, eu acredito até, Daiane, que foi assim de propósito, né? O papai queria ir me testar se eu faria essa live sozinha e estamos aqui para a glória de Deus. Então fiquem com Deus, fiquem na paz. E até sexta que vem estaremos com, se eu não me engano, com a Sônia aqui, né? Para trazermos mais aí sobre a dependência emocional. Cheiro no coração.